Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Está notando aí? Proteção especial para essa mente brilhante. Brilha muito, principalmente no sol. Tá frio aí? Aqui tá frio demais. Vamos tocar o nosso barco. O time chileno do Everton venceu o Ayacucho no Peru e ainda mantém o sonho de se classificar na Copa Sul-Americana. Só o primeiro colocado do grupo consegue passar para a próxima fase. O Everton precisa vencer o próximo compromisso que tem, mas não só isso. Precisa torcer para o São Paulo zerar nos 2 jogos que ainda lhe restam. O São Paulo que joga hoje à noite contra o Jorge Wilstermann, que está eliminado antes mesmo de entrar em campo, joga no Morumbi, e na quarta-feira que vem joga mais uma vez no Morumbi contra os peruanos, que também já estão eliminados. O São Paulo precisa de 2 pontinhos. Diante de tanta moleza, entre aspas, já que os bolivianos do Jorge Wilstermann morreram antes de entrar em campo, nesta noite provavelmente bem gelada no estádio do Morumbi, o Rogério Ceni deve dar asas ao seu plano de descansar os titulares pensando no domingo, para deixar os reservas ganharem o que ele chama de minutagem, ganharem tempo de jogo, ganharem ritmo. Isso deve acontecer, porque domingo tem um monte de tabu em campo. O São Paulo jamais venceu na Neoquímica Arena e o Corinthians não venceu nenhum clássico em 2022, mesmo fazendo lá uma campanha bastante razoável. Vamos falar então sobre o São Paulo, que tem jogo contra o Everton e sua provável formação para logo mais, às 9h30 da noite, no gelado estádio do Morumbi. Vamos lá. É o que a gente vem falando, a vitória do Everton ontem à noite contra o Ayacucho, jogando no Peru por 2-0, não deixou o São Paulo entrar em campo já matematicamente classificado, faltando 2 rodadas. O São Paulo vai ter que entrar em campo e precisa de pontos. Só brasileiros e chilenos seguem vivo com chance de passarem para a próxima fase. Como só um passa, a gente imagina que o São Paulo esteja praticamente classificado, faltando 2 pontinhos. O São Paulo é o líder com 10 pontos ganhos, líder do seu grupo, ainda tem 2 jogos pela frente. O Everton, com essa vitória de quarta-feira de ontem, chegou a 8 pontos e pode chegar a 11, tem só mais um jogo. Então o São Paulo tem 10, com 6 pontos ainda em disputa para o time do São Paulo. Se fizer 2 pontinhos, ou seja, um empate hoje, outro na quarta-feira que vem, o São Paulo estará classificado e aí tanto faz o resultado do Everton na última rodada. A matemática não garante ainda o São Paulo, pelo menos antes dos 90 minutos de logo mais, mas a situação é bastante tranquila para o técnico Rogério Ceni e para o tricolor. Diante da confortável situação do São Paulo, pode ser a chance daqueles que ainda não, de certa forma, não conseguiram convencer o treinador e nem a torcida. Oportunidade, por exemplo, para um tal de Maicon Vinícius Ferreira da Cruz, mineiro de Montes Claros, 29 anos de idade. Sabe de quem eu estou falando? O Rogério Ceni elogiou muito o jogador na última partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu também no estádio do Morumbi, quando o Maicon fez um gol e conseguiu fazer pela primeira vez balançando as redes usando a camisa do tricolor. O Ceni falou desse Maicon Vinícius Ferreira da Cruz. Nicão entrou muito bem no jogo. Nicão ficou parado muito tempo, um problema no tornozelo. O Sara também parou numa época parecida, nós tivemos 2 jogadores com problema de tornozelo. Ele voltando agora fez alguns treinamentos separados para poder entrar em ritmo com o time. Não estava pronto ainda no último jogo para que fosse para o jogo. Hoje ele não aguentaria o jogo inteiro, mas eu achei que ele aguentaria boa parte do segundo tempo. Entrou, fez uma função importante, primeiro mais aberto, né? Enquanto o Luciano estava por dentro, depois o Éder por dentro, ele mais dentro ainda, e o Rigoni daí ocupando a posição que é dele, né? Que ele estava, na verdade. E teve a felicidade, ajudou o desvio também, acho que a bola, tenho dúvida se ela ia na direção do gol, né? Ela desvia no jogador do Cuiabá e acaba entrando, mas independente disso, do gol, a assistência também que ele deu para
pro André, né? Ele foi participativo, muita virada de jogo, é um jogador que tem boa proteção de bola. Eu acho que foi talvez uma das melhores participações dele em jogos desde que ele chegou aqui. A gente espera contar mais vezes com ele dentro de campo, deu bons sinais no dia de hoje. Claro, teve a tal contusão no tornozelo, que o Rogério lembrou muito bem, mas quem sabe não seja um recomeço para ele a partir de agora. Ele chegou com esse status de maior reforço para a temporada, usando uma camisa literalmente pesada, a número 10 do tricolor do Morumbi. Nicão deve ser titular logo mais. O São Paulo, pensando em domingo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, deve colocar, então, logo mais contra o Jorge Wilstermann, praticamente um time reserva, um mistão, como se diz por aí. Assim, com chance de errar, a gente sempre erra a escalação, mas com chance de errar, o time do São Paulo deve entrar em campo com o goleiro Thiago Couto. Aí eu acho legal. Ceni prometeu dar espaço para ele desde a saída do Thiago Volpi, que voltou para o futebol mexicano. Então, o Thiago Couto deve ser o goleiro, Igor Vinícius o lateral. O Igor Vinícius vem crescendo bastante nos últimos jogos com o técnico Rogério Ceni. Aí a zaga Miranda e Léo ou Luizão. Eu optaria pelo recém-promovido Luizão para dar espaço, para dar a tal minutagem, para dar tempo de jogo, e Reinaldo na esquerda, ou o Léo deslocado pela esquerda. De repente, eu colocaria até o Wellington. Meio campo com Luan, Gabriel Neves, o uruguaio, que vem lutando por um espaço e não aproveitando os espaços que estão sendo dados, os raros espaços. Então, meio campo com Luan, Gabriel Neves, Thales Costa e Nicão. Luan, Gabriel Neves, Thales Costa, opa, tá difícil de falar, hein? Luan, deve ser o frio. Luan, Gabriel Neves, Thales Costa e o Nicão, que o Rogério Ceni elogiou agora há pouco. Éder e Rigoni no ataque. Torço muito para que o argentino possa dar a volta por cima. Algo tem atrapalhado o jogador. E não é a bola, não. Talvez a cabeça, talvez algum problema psicológico. Desde a saída do Crespo, o Rigoni, o futebol dele praticamente sumiu. Tomara que ele consiga dar a volta por cima e esses 90 minutos contra o Jorge Wilstermann, já sem aquela responsabilidade. São Paulo precisa de um ponto hoje e um ponto na semana que vem, na pior das hipóteses, para não ficar torcendo para o Everton tropeçar, porque o São Paulo tem 10, o Everton tem 8 pontos com mais um jogo pela frente, o São Paulo tem 2 jogos, a situação é bastante confortável. Eu acho que esse time, mesmo sendo um mistão, um time bastante mexido, um time com poucos titulares absolutos no time do São Paulo, eu acho que o São Paulo consegue o resultado logo mais contra o Jorge Wilstermann. Deve estar frio. Não sei se a torcida vai comparecer em grande número. Até aqui, a torcida do São Paulo tem dado a resposta. O São Paulo já acumula 10 partidas, 10 vitórias consecutivas no estádio do Morumbi e está com 8 partidas de invencibilidade em 2022. E está com a vaga nas mãos. A matemática não garante, mas eu quase posso garantir. O São Paulo está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Gostaria da sua opinião, seu comentário, seu desabafo, seu palpite para logo mais, inclusive com relação à escalação e aos elogios do professor Rogério Ceni para cima do Nicão. Será que agora, finalmente, ele vai ressurgir? Marcou o gol na última partida, quem sabe isso era o que estava faltando para ele reagir e ser o Nicão que a torcida imagina. E o São Paulo também, quando contratou. Tá bom? E boa sorte, se for o Thiago Couto o escolhido, eu acredito que seja, boa sorte para ele. O Jandrei descansa porque domingo tem chumbo grosso para cima do São Paulo contra o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, tá certo? Eu fico por aqui protegendo essa mente brilhante porque o frio está castigando um pouquinho. Mas eu gosto, lembra aquele personagem? Era uma personagem, eu acho que da escolinha do professor Raimundo. Eu gosto do frio. Beijo no seu coração. Até a próxima.